Se eu digo, na sala ao lado há 10 pessoas, vocês não sabem se isso é verdadeiro ou falso agora. Vocês compreenderam o que eu disse, mas não sabem se é verdadeiro ou falso. Por que vocês compreenderam? Porque vocês sabem sobre que condições esse enunciado é verdadeiro, vocês poderiam ir até lá, por exemplo, né? E sobre que condições ele é falso. Vocês saberiam reconhecer as situações descritas pelo enunciado e saber se elas se realizam ou não, dentro do campo da experiência possível, uma visão empirista, né? Aquilo que temos acesso. O que ocorre, segundo Carnap, é que ao pronunciarmos um enunciado, ou apenas pensarmos nele, nosso fluxo de ideias vai além do mero conteúdo desse enunciado, desse conteúdo factual do enunciado. O exemplo de Carnap, quando digo, aquele banco é pequeno, ponto com o banco e digo, aquele banco é pequeno. Minha representação mental pode retratar esse banco como verde, por exemplo. Eu não disse que ele é verde, mas ao representá-lo, posso pensar esse banco como verde, embora o enunciado não mencione esse fato. Por exemplo, se eu associar, né, posso também, isso pode causar em mim também, diz Carnap, né, a representação de um certo tom musical. Me lembro de um tom musical, de uma música, né? Por exemplo, ao associar aquele banquinho a alguém que se sentou nele, tocou uma música, né? Ou a um certo bom humor, né? Também de uma certa situação que eu vivenciei ali naquela condição, e etc. Mas isso que ele chama de uma representação acompanhante do objeto, não é representação factual, mas representação acompanhante do objeto, né? Não fazem parte do conteúdo factual denunciado, não pertencem aos fatos acerca do banco. Né? Ao banco nós não atribuímos som nem bom humor, né? Não é atribuído a eles. São apenas representações acompanhantes dos objetos, né? Não fazem parte do conteúdo dos enunciados e transcendem, portanto, a verdade e a falsidade, não sendo passíveis de um controle teórico. São teoricamente irrelevantes, diz Carnap, embora muitas vezes tenham uma grande importância prática. Essa questão da importância prática vai reaparecer mais adiante. Né? Então, essa confusão que se faz entre uma representação factual, do conteúdo factual do que está sendo dito, e aí o enunciado é verdadeiro ou falso, dependendo de se o banco é pequeno ou não, né? E a representação acompanhante de objeto, né? Que não faz parte daquilo que é dito, mas acompanha nossos pensamentos. Diz até que talvez se possa explicar a origem da mágica como teoria, da mitologia, né, e da metafísica dessa maneira. A tentativa de expressar, mediante enunciados, né, mediante um discurso teórico, um discurso sobre o mundo, né, as representações acompanhantes de objetos, que têm como papel, né, despertar sentimentos em nós. Né? Mas se é para despertar sentimentos, a melhor roupagem não é a teoria. Né? A metafísica é como se fosse uma teoria, verdadeira ou falsa. Para despertar sentimentos, né, seriam os meios artísticos. Né? Ele volta a falar da poesia e da música. Né? Se é para ter efeitos práticos na nossa vida, também o melhor também não é a descrição. Né? Os sermões, por exemplo, né, teriam esse papel de prático e não propriamente um enunciado que quer ser avaliado como verdadeiro ou falso. Né? A metafísica tem essa pretensão de ser verdadeira. Quer ser avaliada como proposições verdadeiras ou falsas. Tem um exemplo de Carnap, que é um exemplo bastante conhecido, né, que também está nesse texto, Pseudoproblemas na Filosofia, né, que dá um exemplo de dois geógrafos. Dois geógrafos, né, sendo que um desses geógrafos é um realista e o outro geógrafo é um idealista, pegando uma disputa metafísica clássica, realismo e idealismo. Né? Então, dois geógrafos, sendo um realista e outro idealista, são enviados, né, com o fim de verificar se uma montanha que supõe existir em algum lugar na África é somente lendária ou realmente existe. Né? Se eles fizerem isso, vão chegar, né, provavelmente, ao mesmo resultado, positivo ou negativo. Será que tal montanha em tal lugar existe ou não existe? Né? Na física, assim como na geografia, existem critérios para o conceito de realidade nesse sentido.
queremos chamá-lo de realidade empírica, que sempre conduzem a resultados, né, bem estabelecidos, não importando a convicção filosófica do investigador. Né? Os dois geógrafos chegarão, né, ao mesmo resultado, não apenas sobre a existência da montanha, mas também sobre outras características, por exemplo, a forma dela, a altura dela e etc. Em todas as questões empíricas, aí haveria uma grande unanimidade. Logo, a escolha de um ponto de vista filosófico não tem nenhuma influência sobre o conteúdo, né, dessa ciência, disso que estão discutindo na ciência natural. Isso não significa, novamente lhe abro, que esse ponto de vista não poderia ter alguma influência prática sobre a atividade do cientista. Há um desacordo entre os dois cientistas somente quando eles não mais falam como geógrafos, mas como filósofos. Quando apresentam uma interpretação filosófica dos resultados empíricos, com os quais eles concordam. Então, diz o realista, essa montanha que nós dois descobrimos, não só tem as propriedades geográficas afirmadas, mas também é, além disso, real. Diz o fenomenista, né, a montanha que descobri funda-se em algo real, que não podemos conhecer em si mesmo. Posso conhecer só os fenômenos, não a coisa em si. O idealista, por outro lado, diz, ao contrário, a montanha em si não é real. Somente nossas percepções e processos conscientes são reais. Então, um vai dizer que existe um mundo material, situado no espaço e no tempo, e que, né, nesse mundo, o mundo consiste nisso, e a montanha, né, consiste nesse, é um objeto material dentro dessa visão realista. O outro vai dizer que não, nossas ideias, nossas representações, né, então não há esse objeto material, né, fora de nós, que se pudéssemos, né, como em Berkeley, por exemplo, né, que tivesse uma independência em relação às nossas sensações. Né? Essa divergência entre os dois cientistas não ocorre no domínio empírico, pois há uma unanimidade completa no que diz respeito aos fatos empíricos. Eles concordam sobre tudo, só divergem na parte filosófica. Essas duas teses que se acham aqui em oposição entre si transcendem a experiência e não possuem nenhum conteúdo factual. Nenhum dos opositores sugere que sua tese seja testada por algum experimento, né, decisivo. Nem qualquer um deles dá uma indicação, né, de como construir algum experimento no qual se pudesse fundamentar sua tese. O que poderia, no mundo da experiência, apoiar a sua tese? Não diz nada, porque no mundo da experiência eles concordam plenamente. Eles concordam sobre tudo na sua descrição do mundo da experiência. Né? Agora, se eu pergunto, em que consiste o mundo? Aí vem as divergências. Né? Nós podemos facilmente generalizar o exemplo. O que é verdadeiro para a montanha é verdadeiro para o mundo exterior em geral, uma vez que consideramos somente o conteúdo factual como critério para a significatividade dos enunciados. Nesse caso, nem a tese do realismo de que o mundo exterior é real, nem a tese do idealismo de que o mundo exterior não é real, podem ser consideradas cientificamente significativas. Né? Isso não significa que as duas teses sejam falsas. Ao contrário, elas não possuem qualquer significado. De tal forma que nem mesmo se pode colocar a questão da sua verdade ou falsidade. Né? Para ser falso, deveria descrever um estado de coisa possível, né, que não ocorre. Não é o caso. Ele vai dizer que, certamente, né, um realista, ele pode ter, do modo como ele vê as coisas, ele pode ter um componente emocional diferente do idealista. Ele pode, por exemplo, ter um sentimento de não familiaridade com a montanha, um sentimento de que, de muitas maneiras, ela não está sujeita à minha vontade, né, ou sentimentos similares. Mas pode ser somente apenas exprimir certos sentimentos, né, certas atitudes diante do mundo. Né? Um outro exemplo que ele vai dar, não vou citar, né, é a ideia de que se existem ou não outras mentes. Né? Será que existo eu e as minhas representações, ou existem outras pessoas como eu que também têm as suas representações, outras mentes diferentes da minha? Né? Também uma questão que não é insolúvel. Não há nada na experiência que sequer indique, né, algo que possa dar mais peso a uma dessas posições e não a outra. Mas ele diz, isso pode ter um efeito prático. Né? Posso deixar de pisar sobre
sobre um inseto, por exemplo, se eu achar que esse mesmo inseto possa ter algum tipo de percepção sobre uma mera máquina, né? Possa ter algum tipo de sensação do mundo, possa sentir dor e coisas do tipo. Então, o que nós temos na metafísica, né, é essa confusão, ele está tentando compreender a fonte desse erro, né? Essa confusão entre representações de objetos acompanhantes com as representações factuais, né? Na metafísica, esses enunciados metafísicos não têm nenhum conteúdo teórico, ele insiste. Teórico. Não tem conteúdo teórico. Não tem sentido teórico. Pode ter algum sentido? Pode. Um sentido emotivo, né, de despertar sentimentos. Um sentido diretivo, de fazer com que nossas ações sejam direcionadas de uma forma ou de outra. Mas aí é uma maneira inadequada de expressar isso, porque ele se apresenta como um discurso teórico, que é ser avaliado como verdadeiro ou falso. Então, se a intenção é despertar sentimentos, né, discurso expressivo, emotivo, né, deveria utilizar-se dos meios artísticos, né? Se é um sentido diretivo, de direcionar a ação, fazer com que as pessoas, né, ajam de uma forma e não de outra, também deveria ser diferente o tipo de enunciado, né? As exortações, os sermões, né, e etc., é que deveriam ser a base desse tipo de resultado, né? De que modo nós poderíamos, se nós quiséssemos ainda encontrar, né, recuperar de alguma forma esse debate filosófico, né, o que nós deveríamos fazer, Descartes? Nós deveríamos, o que se costuma chamar de fazer uma ascensão semântica, né? Descartes, o que um realista e um idealista estão dizendo poderia ser interpretado de uma outra maneira. Um realista poderia dizer o seguinte, né? Convém, para fazer uma descrição do mundo, utilizar-se de uma linguagem que ele vai chamar de uma linguagem fisicalista. Não é a linguagem da física. A linguagem fisicalista é a linguagem de objetos físicos, né, situados no espaço e no tempo, observáveis, etc., né? Então, caberia, para fazer uma descrição do mundo, a linguagem mais adequada para fazer uma descrição do mundo, cabe utilizar-se de uma linguagem fisicalista. O outro vai dizer, não, para fazer uma descrição sobre o mundo, vamos utilizar uma linguagem que fale dos fenômenos, das aparências, uma linguagem fenomenista, né? Então, nós teríamos aí, na verdade, não uma disputa sobre como é o mundo, sobre a essência do mundo, mas sobre a utilização da linguagem, né? E aí, segundo Carnap, a questão se transforma numa questão prática. Qual é a linguagem mais conveniente para descrevermos o mundo? Uma linguagem fisicalista ou uma linguagem fenomenista, né? Então, nós passamos do nível do que ele chama de um modo material de falar, em que estaremos falando das próprias coisas, para passar para um modo formal de falar. Falamos agora dos enunciados e não das coisas. Falamos da linguagem. Estamos na metalinguagem falando da linguagem, né? Então, na metalinguagem, perguntamos qual é a linguagem mais conveniente para, né, fazer uma descrição do mundo, né? O Carnap, num de seus principais livros, no início, né, dos seus trabalhos, o Aufbau, a construção lógica do mundo, conhecido como Aufbau, né, de 1928, ele utiliza nessa construção lógica do mundo, né, que a ideia é exatamente de reduzir os conceitos, né, mais elaborados da ciência a conceitos, né, que remetam ao imediatamente dado pela experiência, né? Quer dizer, essa ideia de, com o instrumental da lógica e da matemática, realizar o grande projeto empirista e mostrar que todos os conceitos, né, se reduzem ao imediatamente dado. No caso dele, seriam as vivências elementares, que ele chama, né? Então, dentro desse projeto, Carnap utilizou-se de uma linguagem, né, fenomenista, né, de vivências, né, que nós aprendemos e etc. Posteriormente, Carnap, até por influência de Neurath, passará a utilizar uma linguagem fisicalista. Eu acho que a linguagem mais adequada para descrever, né, os resultados da ciência, para fazer ciência, né, é uma linguagem fisicalista.
Mas para ele, isso não quer dizer que antes ele imaginava que o mundo era, né, era formado por sensações, ou era dado pelos fenômenos, e depois passou a pensar que o mundo em si, o próprio mundo, é um mundo material. Ele simplesmente mudou, né, uma escolha prática, essa questão. O problema não é teórico, é prático. Né? Passou de uma questão que antes parecia teórica para uma questão agora de ordem prática, né? Que é sobre que linguagem escolher, que linguagem é mais conveniente para a construção da ciência. Né? E por que ele passou de uma linguagem fenomenista para uma linguagem fisicalista? Ele vai dizer, a linguagem fisicalista ela é mais adequada à unidade da ciência, à unificação da ciência, ao trabalho coletivo. Porque se eu falo das minhas sensações, só eu recebo as minhas sensações. É um mundo privado. Só eu tenho as minhas sensações. Né? Aquilo que se apresenta a minha vivência. Né? Quando eu falo, aquele objeto tem tais e tais características, isso é algo que pode ser, né, averiguado, criticado, né, inspecionado por outras pessoas. Não estou falando da minha sensação, né, do meu mundo privado, mas de objetos que têm certas características. Né? Então, essa linguagem fisicalista, segundo Carnap, né, e aí a influência do Neurath foi muito grande sobre Carnap, né, é a linguagem mais adequada para certos propósitos da construção de uma ciência unificada. Né? A ciência estará unificada de que maneira, segundo Carnap? Pela linguagem. A ciência não está unificada porque usa o mesmo método, não. O que unifica a ciência é que toda ela utiliza a mesma linguagem, uma linguagem fisicalista. Né? Aí pode haver contribuição da biologia, né, para uma outra área, da física para a química e assim por diante. Não há redução entre teorias científicas aí, né, mas há uma contribuição, um trabalho coletivo. Né? Eles valorizavam muito o trabalho coletivo da ciência, né, e garante também a intersubjetividade. Né? É uma linguagem adequada, né, a esse propósito. Né? Uma linguagem intersubjetiva. Qualquer um pode, né, dizer o resultado de tal experiência é esse. Vai lá e reproduz, né, ver se de fato é ou não é. Não estou falando, eu tive ontem a impressão de vermelho. Isso não tem como alguém, né, saber se é correto ou incorreto, não é algo que possa ser averiguado. Então, é uma transformação de uma questão que antes, né, parecia ser uma questão metafísica, falando sobre a própria natureza das coisas, do mundo, né, transforma-se numa questão, e teórica parecia ser, transforma-se, vai para um nível metalinguístico, né, de qual é o sistema linguístico a ser utilizado na construção da ciência. Né? E a decisão agora é de ordem prática, e não mais teórica. Né? Então, essa é a maneira como Carnap, né, de certo modo, recupera, né, e o que haveria de interessante, que poderia ser tratado de uma forma adequada, né, nesse debate metafísico. Né? Mas, novamente, reconhecendo a maneira inadequada como o debate se coloca, né, como sendo um debate sobre a própria natureza das coisas, utilizando um modo material de falar. Né? Sobre o verificacionismo, né, esse critério empirista de sentido do verificacionismo, né, ele está, e como todos os outros critérios verificacionistas de sentido, né, ele tem um grande princípio por trás dele, empirista. Né? Como nós já dissemos, que a verdade ou falsidade dos enunciados sintéticos só pode ser comprovada empiricamente, e não a priori. Né? Mediante a pura reflexão, não é possível obter-se nenhuma verdade sobre o mundo real, por maior que seja a intuição empregada. Não há, portanto, uma forma de saber a priorístico sobre essa realidade. Né? Então, essa pretensão metafísica de, a priori, saber como é o mundo, né, realmente, desse ponto de vista do empirismo, é uma pretensão que, né, é descabida. O que os próprios membros do Círculo de Viena começaram a perceber é que o critério que nós apresentamos do verificacionismo, né, é um critério um tanto inadequado para certos propósitos. Então, passa a haver, né, uma flexibilização desse critério, uma liberalização desse critério. E Carnap, a gente não vai entrar em tantos detalhes, tem um papel fundamental nessa
liberalização do critério. Né? Por exemplo, um enunciado universal. Né? Toda esmeralda é verde. Esse enunciado, eu posso mostrar que ele é falso, mas eu não posso mostrar que ele é verdadeiro. E não é verificável. Não tem como verificar esse enunciado. Porque isso aqui está falando de uma esmeralda que ainda não foi observada, que vai ser observada daqui a 500 anos, daqui a 1000 anos. Né? Eu não tenho como, no espaço e no tempo, aberto, ou infinito, ou um finito aberto, tão grande quanto se queira, saber se é verdadeiro o enunciado, toda esmeralda é verde. Por mais que eu tenha observado esmeraldas verdes, posso encontrar uma esmeralda que não é verde. Desde que verde não faça parte da definição de esmeralda, senão é analítico do enunciado. Como acontece no caso de todo o cisne branco. A ideia de que vários cisnes brancos já observados e depois, os famosos cisnes da Austrália ali, e os cisnes negros que exatamente vêm a questionar essa proposição universal. Então, uma proposição universal ela pode ser falseada. Eu posso encontrar um contra-exemplo para ela. Posso mostrar que ela é falsa, mas não posso mostrar que ela é verdadeira. E o grande problema é que as leis científicas são enunciados universais. E as leis científicas, portanto, não são verificáveis. E, portanto, segundo o critério, não fazem sentido. Então, nós temos que mudar esse critério. Uma alternativa seria a falseabilidade. Eu não consigo mostrar, não há como mostrar a verdade delas, mas eu posso mostrar a sua falsidade. Eu reconheço as condições em que ela seja falsa. Para os empiristas lógicos, isso é um critério de sentido. Para Popper, é um critério de demarcação. Para Popper, a metafísica faz sentido para Popper. Ele não está preocupado com essa questão da linguagem desse ponto de vista. Ele acha que para Popper a metafísica faz sentido. Não é ciência. Então, para Popper, a falseabilidade, é mais um parênteses aqui, para Popper, a falseabilidade é um critério de demarcação, o que é ciência e o que não é ciência. Aqui seria uma tentativa de sofisticar um pouco mais o critério, modificar o critério, colocando, então, a falseabilidade como critério de sentido, que eu possa, então, reconhecer em que as condições em que a proposição é falsa. E, portanto, as leis científicas podem ser falseadas, e, portanto, seriam significativas segundo o critério. O problema agora é com as proposições existenciais. Uma proposição existencial, ela não pode ser falseada. Ela pode ser verificada, é o contrário. Se eu digo, existe vida fora da Terra, essa proposição pode ser verificada, mas não pode ser falseada. Por mais que eu procure e não ache, não tem como dizer que essa proposição é falsa. Então, outra possibilidade seria a testabilidade, que inclui a verificabilidade ou a falseabilidade. Se o enunciado é ou verificável ou falseável, é o testável, dos dois lados, então ele faz sentido. O problema é que existem enunciados na ciência que misturam o universal e o existencial ao mesmo tempo. E ele não seria nem verificável, nem falseável. O enunciado, por exemplo, para cada substância existe um ponto específico de fusão. Para cada substância, o enunciado universal. Existe um ponto específico de fusão, é um enunciado existencial. Então, esse enunciado ele não seria nem verificável, nem falseável. Não seria testável. E o enunciado tipicamente científico. Para cada substância existe um ponto específico de fusão, claro que é um enunciado que faz sentido. Então, o critério também se mostra inadequado desse ponto de vista. Então, os próprios empiristas lógicos tiveram que ir modificando cada vez mais esse critério. Um dos critérios mais desenvolvidos um outro exemplo, para ficarmos ainda nos exemplos de Carnap. Ao falarmos agora de conceitos e não de enunciados, alguns conceitos nós conseguimos relacionar mais diretamente à observação. Então, eu falo verde, eu consigo observar isso mais diretamente à observação. Outros conceitos têm uma relação mais indireta.
Por exemplo, solúvel. Chamamos conceitos disposicionais. Solúvel. Quando que um objeto é solúvel? E quando que eu posso saber, pela experiência, se um objeto é solúvel? Veja bem, se eu colocar o objeto em água, solúvel em água, por exemplo, e ele se dissolver, ele é solúvel. Mas se eu não colocar o objeto em água, o que vai? Um objeto, mesmo não colocado em água, ele é solúvel. Né? Um cubo de sal, que depois foi destruído, nunca foi colocado em água, ele é solúvel. Né? Ainda que eu não possa definir a solubilidade, né, desse objeto, né, ser solúvel desse objeto, essa propriedade de ser solúvel, em termos puramente experimentais. Né? Não consigo encontrar uma definição explícita, né, da solubilidade. Por que eu digo? Ele é solúvel se colocado em água se dissolve. Mas e se eu não colocar em água? Se eu não colocar em água, ele vai ser solúvel ou não? Então, eu não tenho como, a partir de... Né, há uma questão lógica envolvida aí, obviamente, também nessa discussão. Né? A partir apenas desses predicados, né, que diz respeito ao que podemos observar mais diretamente, definir explicitamente, né, o predicado solúvel. Né? Então, a dificuldade porque um objeto é solúvel, mesmo que nunca seja colocado em água. Ele pode ficar 1000 anos lá sem ser colocado em água e é solúvel. Né? Então, independentemente dessas condições experimentais em que vai ser feito o teste ou não, ele é solúvel. Então, a dificuldade que existe já com proposições tão simples como essa. Não precisa ir para os conceitos métricos e nada disso. Né? Propriedades tão simples como os conceitos posicionais já encontram uma dificuldade, né, em se saber quais são as condições empíricas em que o enunciado que fala esse objeto é solúvel, né, isso possa ser reconhecido como verdadeiro ou falso. Né? E, portanto, possa fazer sentido. Então, há toda uma construção que Carnap vai fazer para que esses conceitos disposicionais sejam apenas parcialmente interpretados pela experiência, não totalmente. Né? Porque se eu coloco em água, ele se dissolve, é solúvel. Mas se eu não coloco em água, eu não posso dizer nem que ele é solúvel, nem que não é solúvel. Então, ele acaba recebendo o que Carnap vai chamar de uma interpretação parcial dada pela experiência. Né? Carnap também aí há uma grande influência de outros autores, como Quine, né? Vamos falar sobre Quine na próxima aula. Né? Quine foi um discípulo de Carnap, foi aluno de Carnap, né? E depois também levantou uma das principais objeções aí aos empiristas lógicos. Né? O texto Dois Dogmas do Empirismo atinge, né, em cheio, né, teses centrais do empirismo lógico. Né? Mas um dos textos de Carnap, um dos textos posteriores de Carnap sobre esse assunto, né, Carnap, já utilizando-se de algumas ideias e de algumas críticas que sofreu, elabora um dos critérios mais sofisticados de sentido para uma proposição. Né? Ele vai dizer o seguinte: vamos começar com um conceito. O conceito de elétron. Né? O conceito de elétron. Será que, né, uma proposição que fala de elétrons, será que essa proposição tem sentido? E será que é adequado utilizar o termo elétron, que fala sobre algo inobservável? Isso, para um empirista, seria um problema, né? Fala sobre algo inobservável diretamente. Então, o termo elétron, cabe utilizar o termo elétron na ciência? É o inobservável. Carnap diz o seguinte: se com o termo elétron eu consigo construir uma hipótese, e essa hipótese pode ser introduzida num sistema que eu tenha de proposições, que antes fazia certas previsões, e eu consigo fazer novas previsões, que antes eu não poderia fazer na ausência dessa hipótese, né? Essa hipótese tem uma relevância preditiva. Ela me permite fazer coisas que sem ela eu não faria. Né? Vou usar um pouquinho o quadro. Né? Nós temos aqui um termo, elétron. Eu posso, com esse termo, construir uma hipótese,
que utilize esse termo elétron, falando sobre o elétron, e posso incluir essa hipótese dentro aqui de um sistema de crenças já existente antes. E esse sistema anterior aqui de proposições fazia certas previsões, eu já fazia previsões, um sistema de proposições empíricas que faziam previsões, e eu passo, a partir da introdução dessa hipótese, que utiliza esse termo, dentro desse sistema, poder fazer previsões novas, além dessas que já eram feitas. Está claro? Eu posso ter agora pelinha, né, que eu venho a extrair, pela introdução dessa hipótese dentro do sistema. Né? Ele vai chamar de relevância preditiva. Ou seja, com esse termo sozinho não é possível fazer nada, elétron. Com essa hipótese sobre o elétron também não. Mas eu posso, introduzindo essa hipótese e outras hipóteses mais, né, e outros termos juntos, né, dentro de um sistema de proposições anterior, e ela contribuir, né, dentro do sistema para extrair com ela previsões novas, aí o lado empírico, tem que fazer novas previsões, falar coisas novas sobre o mundo. Né? É como diz o pragmatista, é uma diferença que faz diferença. Né? E ela, dentro do sistema, permite que novas previsões sejam feitas, né, diferentes daquelas que eram feitas antes da sua introdução. Está claro essa ideia de contribuir? Né? Ela contribui dentro do sistema, né, levando a previsões novas, né, diferentes daquelas que eram obtidas antes. Sozinha ela não faz nada, mas dentro do sistema ela contribui. Né? Então, há o que a gente chama de um certo rolismo aí presente, né, de que isso vai depender do contexto teórico. Né? Ela é introduzida num outro sistema, pode ser que ela não tenha efeito nenhum, não tenha relevância nenhuma. Ou seja, um termo teórico tem sentido empírico se uma determinada hipótese sobre esse termo implica uma diferença na previsão de um evento observável, isto é, se mediante a hipótese que contém esse termo, podemos predizer eventos que não poderiam ser previstos sem a hipótese que contém esse termo. Né? É claro que é um procedimento que, para evitar uma série de objeções lógicas, tem que ser feito de uma certa forma, às vezes são mais proposições que são introduzidas ao mesmo tempo, mais de um termo, então a questão, intuitivamente a ideia é essa, mas a questão é complicada exatamente para evitar certas objeções que possam vir a ser feitas. Né? Houve critérios anteriores semelhantes a esses que sofreram as objeções e o Carnap, então, teve que tomar esses devidos cuidados.